O podcast é um testamento de ideias. Eu não sei se você sabe, no Brasil, de cada 3 pessoas, pelo menos uma escuta um episódio de podcast por dia. Por quê? Porque o podcast é um testamento de ideias, traz conexão, traz inspiração e hoje o nível subiu, hein? Será? Grande honra, Judá. Uma honra estar aqui com você. Obrigado por vir aqui trocar. Sempre. Judá, conta pra mim, quando as pessoas que se conectam contigo, as pessoas que trocam com você, elas lembram de você por qual qualidade? A primeira qualidade que vem na sua cabeça? Com certeza, acredito que hoje em dia, depois desses acontecimentos, a ambição é a qualidade que me destaca bastante. Principalmente um jovem de 21 anos alcançando o que está alcançando, né? Interessante. De repente você, espectador criou um clima, falou, me conta mais sobre esse Judá de 21 anos. Vamos lá. Aos 21 anos, Judá Capágio se destaca como um jovem empreendedor à frente da Lasca Mídia e Lasca Assessoria, empresas voltadas para a gestão de carreiras e audiovisual. Desde 2023, vem impulsionando o crescimento do negócio, ampliando parcerias e consolidando sua presença no mercado. Determinado e visionário, sempre acreditou no poder da liderança e da inovação para transformar ideias em grandes projetos. É isso aí. Uau, como que foi essa construção? A construção, ela vem de uma base muito sólida, que é da minha família. Eu sou cristão, né, evangélico, então a minha base ela sempre veio da fé, sempre veio da Bíblia. Então foi muito fácil para mim construir aquilo que já estava sólido dentro de mim, sabe? Então essa ambição, essa vontade de crescer, essa vontade de alcançar, às vezes o inalcançável. Então quando os sócios olham para mim e me perguntam como um menino de 21 anos vai fazer, o que ele fará na minha empresa, enfim, acredito que quando se há uma base sólida, a construção ela é gradual e muito rápida. Desde alguns séculos atrás, Deus ele usa meninos para enviar sua mensagem para pessoas, empresas. Eu, como um profissional de desenvolvimento humano, que atuo com influenciadores, modelos, startups, tenho sentido também os dedos de Deus no ambiente corporativo. Mas conta para nós, como que foi essa construção? O que você passou para chegar até aqui, até sua construção em 2023? Foi uma luta tremenda, porque em 2023 eu perdi todos os meus contratos, assim de cara. Eu comecei em 2023 e em 2023 perdi todos os meus contratos, porque a Lasca Mídia, na verdade, era uma empresa de marketing. E é diferente do audiovisual. Existe a agência e existe a produtora. Então, a Lasca, ela no início era de marketing. A gente desenvolvia as redes sociais com estratégias. E assim, se passou 1 mês, 2 meses, eu perdi os meus contratos e não tinha entendido o porquê. E aí, em 2024, algo tremendo aconteceu. Deus me deu uma resposta e eu respondi a ele. E a partir desse momento, tudo começou a fluir na minha vida. A partir do momento que eu estava no meu condomínio, olha que interessante, eu estava no meu condomínio e um sócio, dono de várias empresas, me viu e perguntou ao porteiro, quem é aquele garoto ali? Aquele garoto é DJ? Nada a ver. Você também não é DJ? Porque não você me contou, DJ. Professor, dono de CNPJs. Não sou DJ. Não é... Ainda. Acredito que não serei, mas... E quando ele fez essa pergunta pro porteiro, o porteiro não soube responder, obviamente, porque eu estava ali apenas há 2 meses e a gente não se conhecia muito bem. E aí ele pediu o meu nome, o meu Instagram, e ele me contactou. E assim que ele me contactou, ele me fez essa pergunta, você é DJ? Falei, não sou DJ, mas tenho uma empresa de produção de audiovisual. E era aquilo que ele precisava, porque uma dessas empresas que ele tinha era uma empresa de eventos de Niterói, onde eu moro. E aí ele começou a me colocar nesses eventos de Niterói e a partir dali tudo aconteceu na minha vida. Eu comecei a conhecer várias pessoas, a ter muita network, a falar muito sobre o meu negócio. E foi aí que eu comecei a crescer de uma forma extraordinária.
Existem muitos letramentos sobre o que é empreender. Por exemplo, eu ganhei de um grande amigo, eu sou a pessoa dos livros, tá? Eu gosto de um livro, de uma série. É muito bom. Eita, É muito coisa bom. boa. Esse livro aqui, de repente, se você está nos escutando, é um livro de capa vermelha. O título dele é Bora Vender, do Alfredo Soares. E ele traz experiências do jogo jogado da vida, porque a teoria sem prática é pouco, só que a prática sem estudo é meio louca. É. O que eu gosto dessa reflexão desse livro, ele traz de que um fundador do LinkedIn, Reid Hoffman, também usa a metáfora do avião. Empreender é se jogar de um precipício e construir um avião durante a queda. Ale, às vezes na gramofone acontece isso, filho? É terça-feira à tarde. Vou ter que marcar a minha também. Judá, o que é empreender pra você no street, no jogo jogado da vida? Empreender pra mim hoje é ter a liberdade de atuar naquilo que eu acredito e trazer pessoas pra acreditar junto comigo. Então, quando você começa a empreender, por exemplo, o papo de progresso, você acredita no negócio, algo surgiu dentro de você e você ama isso. Então, empreender nada mais, nada menos é você fazer aquilo que você ama por conta própria e às vezes atingir pessoas que possam amar junto com você. Então, quando você ama aquilo que você faz, o empreender, na verdade, vira um estilo de vida. Vira algo normal, vira uma rotina, não é pesado como qualquer outro trabalho. Então, acredito que o empreender é acreditar naquilo que você quer fazer e trazer pessoas para acreditar junto com você. É isso. Você comentou sobre os valores familiares. Sim. Nós que nos debruçamos em princípios, passamos ali por Provérbios, Eclesiastes. É algo interessante, porque a boca fala do que o coração tá cheio. E você citou sobre a ambição, a questão de ter uma boa relação com o sono, entender que às vezes a semana ela é desgastante, árdua, mas ter uma rede de apoio. Você comentou que foi professor. Eu fiquei Sim. interessante. Conta um pouquinho para nós. Então, eu me formei quando eu tinha 15 anos, 16 anos, como professor de inglês no CCAA. E aí, minha família passou por um período onde eu tive que atuar durante pouquíssimo período, na verdade. Mas para ajudar minha família, eu atuei. Não era para eu atuar, na verdade, porque o meu propósito de vida sempre foi outro. Mas eu tive que fazer isso. E a partir dali veio vários tipos de profissões, né? Eu sou professor, já fui modelo, ator, sou musicista, sou poliglota. Então, existem vários direcionamentos dentro da minha vida que elas agregam para quem eu sou hoje. E a ambição nada mais, nada menos que uma qualidade e um foguete que te alavanca, sabe? Eu acho que sem a ambição você não consegue chegar nos lugares. A ambição, ela vem com determinação, ela vem com acreditar, ela vem com perseverança, ela vem com insistência, ela vem com muitas camadas. Então, eu gosto de usar essa palavra porque ela consegue retratar toda a camada de qualidade que você pode alcançar para conseguir fazer acontecer o que você quer fazer acontecer na sua vida, sabe? Sim, a espiritualidade, ela traz esse olhar plural de nós temos um porquê fazer o que fazer. Como que foi o seu contato com a espiritualidade? Como ele te serve como um combustível ou um determinante para você ter essa ambição bem drivada, bem direcionada? É maravilhoso, porque a partir do momento que você tem um Deus, que você acredita em algo, fica muito mais fácil de você caminhar. Você caminha com um propósito, você caminha debaixo de algumas leis, né? Então, por exemplo, eu perdi os meus contratos, como eu falei aqui em 2023, e Deus me deu uma resposta. Em 2024, eu alavanquei de uma forma sobrenatural, que o natural não consegue explicar. Por isso é sobrenatural. E isso me agrada demais, porque Deus, ele tá na minha vida em todos os momentos e sempre esteve, sabe? E eu não consigo fazer com que a minha fé não esteja em primeiro lugar. Deus precisa estar em primeiro lugar. Então, tudo que eu faço, eu oro antes com a minha equipe. Eu abri o meu escritório no Rio de Janeiro, então eu deixei o meu escritório fechado ali apenas com louvores para o ambiente ficar mais cercado com aquilo que a gente acredita, sabe? E depois eu comecei a trabalhar ali naquele local. Então, eu tenho um princípio muito real do que eu preciso fazer para as coisas acontecerem debaixo de uma espiritualidade que eu acredito. E eu não negocio a minha fé, não negocio quem eu sou e o meu propósito. Uma das coisas que eu desenvolvi como hábito, principalmente depois de uma transição de carreira, há muito tempo numa agência de modelo,
fiquei 16 anos, entrei como office boy, saí como diretor de gente e gestão, fui Incrível. pesquisar a etimologia das palavras. Por exemplo, Gabriel significa mensageiro. Oportunidade significa vento favorável. Então, às vezes, quando nós treinamos os nossos olhos, se os nossos olhos são bons, o nosso mundo se torna luz. Nós começamos a entender quais são os ventos favoráveis para buscar o progresso, para buscar a melhoria de vida. Qual é o significado de Judá? Judá significa louvor a Deus. E tem tudo a ver com o meu propósito. Desde pequeno, desde quando eu nasci, na verdade, meu propósito de vida sempre foi adorar a Deus. Eu sou um ministro de louvor da minha igreja. É o que eu amo fazer. Quem me conhece sabe, a minha sócia tá ali, ela sabe muito bem que realmente é o que eu nasci para fazer. E a minha equipe sabe disso. Olha que interessante, a minha equipe sabe que o meu propósito não é esse. Eu amo o que eu faço, mas o meu propósito de vida não é esse. Meu propósito de vida é alcançar as pessoas através da palavra, sabe? Então, louvor a Deus tem um significado tão forte e é tão grandioso esse nome para mim que eu realmente falo, Senhor, é verdade, eu acho que é isso que o Senhor quer pra minha vida, porque até no nome o Senhor não errou. O Senhor colocou um propósito até no nome. Quando chamar pelo meu nome, as pessoas entenderão pelo significado o que eu faço pelo reino e para quem eu sirvo. Então, para mim, é algo incrível e honroso ter esse nome. Me surpreende muito quando nós conseguimos associar fé, trabalho, estilo de vida, alimentação, porque tudo que nós fazemos ou faremos deve ser em louvor a Deus. Sim. Eu estava comentando para você que eu me debrucei em um estudo de um pastor presbiteriano chamado Timothy Keller. Ele tem um livro Como Integrar Fé e Trabalho, que ele nos apresenta uma ideia reformada de Martinho Lutero, onde nós saímos do modelo mental, a forma de enxergar o trabalho só para pagar boleto, só o ganha-pão. Não sei se no Rio tem boleto, tem muito boleto na vida do empreendedor. Muito boleto, você não tem noção. A equipe financeira fica louca comigo. E nós saímos desse modelo mental só do ganha-pão para um ato de servir, para ser os dedos de Deus no ambiente corporativo. Isso mesmo. E quando nós começamos a entender que todas as coisas cooperam, essa curva de aprendizagem, ela expande. Como você tem observado esse ano de 2025? Como tem sido essa curva empreendedora para você, para a Lasca, para os parceiros? Até mandar aqui um abraço para o meu grande amigo Afonso, que proporcionou essa conexão maravilhosa entre vocês. Sim. 2025 já está sendo algo incrível. Eu passei por várias reuniões já nesse mês de janeiro, alinhando vários projetos. E eu acredito que 2025 será um ano promissor para a Lasca, inclusive internacionalmente. Então, a gente só tem apenas 6 meses, né, atuando no mercado. E nós já somos referências no lugar onde eu nasci, que é Niterói. E eu acredito muito que em 2025 os projetos acontecerão. Eu não tenho dúvida disso. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, os projetos acontecem de forma sobrenatural. Eu tenho a Lasca Mídia e eu tenho a Lasca Assessoria. A Lasca Mídia, ela fica na parte de produtora de audiovisual para as marcas. Então a gente faz todo o trabalho de filmagem, fotografia, edição. E eu tenho a Lasca Assessoria, que assessora artistas e influenciadores, que é onde o Afonso, inclusive, faz parte da minha equipe. E eu sempre tento colocar um propósito em tudo que eu faço. Tudo. Então, quando a gente capta um momento, por exemplo, estamos captando um momento agora, há um propósito para isso, certo? Sim. Então, mesmo que aquela marca não tenha uma fé igual a minha, ou então não há pessoas ali que professam a mesma fé que eu irei trazer a minha fé. E eu irei tentar, a todo custo, fazer com que as imagens que são reveladas naquele momento, que são captadas naquele momento, sejam diferentes. E é isso que acontece. As marcas vêm até a gente e falam, vocês são diferentes, por alguma coisa. Porque a gente faz muito realmente além do que as outras empresas fazem. Mas quando há um olhar, quando a pessoa é diferente, esquece, a gente consegue entrar em outros patamares, em qualquer lugar que a gente vá. Eu gosto muito da parábola dos talentos. E com você eu posso me permitir associar vários assuntos, né? Sim, com Porque certeza. faz parte da nossa cosmovisão, nossa maneira de enxergar o mundo. Porque quando nós somos fiéis no pouco,
o muito é uma consequência. E eu fiquei bem assustado porque, como profissional de gente e gestão, nós olhamos para as pessoas, nós olhamos para o negócio. Sim. Agora, em maio, começa, de uma maneira bem efetiva, regular uma norma chamada NR1, que é uma norma sobre a empresa olhar para o indivíduo, para o colaborador, de uma maneira biopsicossocial. Então, hoje, quando a empresa contrata alguém, ela faz o exame ASO, né? Que é o atestado de saúde ocupacional. E agora ela precisa cuidar também da parte emocional, da parte de uma rampagem de carreira, porque é uma relação mútua. Sim. A gente passa um terço dormindo, alguns, né? De vez em quando dá. Bem de vez em quando dá mesmo. Aí, pra quem é de São Paulo, passa um terço da vida em trânsito. E a gente trabalha pra caramba. Então, às vezes a gente não percebe e não tá se cuidando. A patroa bate na porta e fala, velho, Sim. você precisa respirar, fazer pausas. Tem um estudo sobre a Microsoft que eles analisaram engajamento, produtividade em relação às pausas, em relação de observar o lírio dos campos. É engraçado essa associação com a palavra de Deus e com a ciência tem mostrado. Você tem percebido isso? Com certeza. Inclusive, um dos nossos trabalhos como Alaska é cada vez mais introduzir isso nesse meio. Porque quanto mais espiritualidade no meio, independente de qual seja, as pessoas às vezes ficam numa só religião. Mas na verdade é a espiritualidade que conta. Você sendo uma pessoa espiritual, você consegue ter uma áurea boa, você consegue ter uma alma bondosa, você consegue alcançar pessoas através de você mesmo. Então, cada vez que passa, cada trabalho que passa, a gente tem tentado, com certeza, embutir isso nesse meio. Porque, querendo ou não, é um meio muito complicado, entendeu? Então, a gente tenta a todo custo trazer isso para as pessoas e para esse meio. Eu acredito que está dando certo, porque temos tido alguns resultados. E agora uma curiosidade, como associar espiritualidade e ambição? Porque algumas pessoas podem, de repente, falar, mas como assim ser uma pessoa ambiciosa de uma maneira funcional? Explica pra gente. A minha ambição, ela só vem quando Deus autoriza. É simples. Eu tenho uma ambição dentro de mim, eu quero alcançar as coisas. Mas se Deus não permitir, a minha ambição, ela se acalenta. Ela fica, então tá bom, aqui eu não posso ir. Então a ambição ela é controlada a partir do momento que você tem uma voz maior e alguém maior liderando essa ambição. Se você realmente for por si próprio com a sua ambição, você irá atingir algumas coisas, mas eu acredito que você irá bater muito mais a cara. Então quando você tem uma resposta, uma palavra de alguém maior, a sua ambição ela consegue ser controlada e você atingir com muito mais certeza o seu propósito. É interessante porque nós convivemos numa era, numa geração muito ansiosa. A Organização Mundial da Saúde, em 2019, já tinha alertado que o Brasil era um dos países mais ansiosos do mundo. Eu li sobre. 33 milhões de trabalhadores sofrem de burnout. É uma conta de cada 4, um já teve um esgotamento emocional. E a palavra mais pesquisada o ano passado no Google foi ansiedade. Será que as pessoas elas não estão confundindo essa ambição, talvez funcional, ou essa questão do progresso, ou essa questão de ter que me dedicar sim, um pouco mais para buscar o diferente, com essa ganância de ter, de se comparar? Como que você olha isso? Principalmente nas redes sociais, que tem a ver com o nosso trabalho, né? Sim, total. Não, eu acredito que haja ambição e haja a comparação. A comparação, ela vem muito da dependência da pessoa. Então, a rede social, quando você não tem controle sobre ela, ela acaba atingindo você em diversos âmbitos. Traz uma felicidade ali na tela que você quer atingir essa felicidade. E quando as pessoas são vulneráveis, elas também mostram às vezes, só que muito pouco. Então, a pessoa, ela quer aquela felicidade na hora. E aí gera essa comparação que automaticamente vem a ansiedade. Fizeram um estudo, ano passado, em novembro, onde houve um acréscimo de 40% da população brasileira com ansiedade. Porém, houve um estudo em Toronto, ano passado, em uma universidade de lá, onde dizia que aqueles que acreditavam em Deus, a ansiedade ia embora. Aqueles que acreditavam em um Deus, a ansiedade ia embora. Então, eu acredito nesses dois âmbitos da dependência, mas eu acredito também no acreditar, sabe? Então, quando você acredita em Deus,
a ansiedade ela vai embora, a dependência ela vai embora, a depressão ela vai embora. E tudo aquilo que você tinha como dependência em coisas materiais momentâneas se tornam algo fixo, sabe? Em Deus, nos propósitos, nos caminhos, no que você precisa fazer da sua vida. Então, é tudo ligado. Como eu havia falado com você ali quando a gente estava conversando, é tudo ligado. A gente precisa estar muito atentos a isso. A gente sabe que hoje a internet ela tem um lado benigno muito forte, mas um lado maligno muito mais forte ainda se você não prestar atenção. E é nisso que a gente precisa focar os nossos olhares, para não se tornar em algo maior. Uma ansiedade, uma depressão. Mas eu acredito que quando você acredita em Deus, você consegue tudo. Você tem hoje um crivo, um método, alguma maneira de observar os seus relacionamentos de uma forma diferente dos últimos anos? Com certeza. Nos últimos anos eu passei por diversas questões. Todo mundo passa. E a gente aprende com elas. Então, quando eu me tornei empresário, quando eu decidi atuar na minha vida como empresário, foi muito mais complicado acreditar nas pessoas e muito mais complicado você ter a certeza de muita coisa. Então você acaba pegando referências do seu passado, nas atitudes que você teve, nas atitudes que as pessoas tiveram contigo. E aí você consegue equilibrar muito bem com quem você passa, sabe? O seu tempo, com quem está com você, com quem você pode confiar, com quem você pode colocar a sua equipe nas mãos, que isso é algo muito complicado hoje em dia. Então, hoje eu tenho muita consciência, graças a Deus. Muita consciência de quem está comigo, do que eu farei e de como eu farei. Isso é muito claro na minha mente. O Google ele fez um projeto durante 10 anos, um projeto chamado Aristóteles. Para você que está nos acompanhando, pesquisa lá no ChatGPT, no Gemini, que eu gosto mais, porque ele é mais humano. Acho o ChatGPT muito grossão. Tô de mal dele. E esse projeto Aristóteles, ele pegou 6.000 executivos durante 10 anos, uma década, para verificar onde eles performavam mais. E eles identificavam que quando a pessoa criava uma rotina e observava as atividades que tinham mais performance, mais engajamento, a produtividade subia gigantescamente. Com certeza. E quando as pessoas estavam associadas com significado, isso dava muito certo. Tanto que eles entenderam que o todo era melhor que a soma das partes. Você ter um time coeso, pessoas com entendimento. Eu trago isso até, vou te contar um segredo, tá? Eu trago isso para o podcast. Recentemente, com a minha chegada na Gramofone, vai fazer 1 ano que nós estamos aqui. Mandar um abraço para a galera da Gramofone, inclusive. Eu comecei a querer ter esses alinhamentos antes das gravações, porque o podcast ele é um papo solto, Sim. mas ele pode ser intencional. E aí eu caí numa pesquisa de Harvard, chama Pesquisa Clássica de Harvard. Essa pesquisa está há 85 anos, onde eles entendiam, olha isso, Judá, dos cabelos ficar em pé, que saúde mental, sucesso e longevidade de vida tinha relação com os relacionamentos que nós mantemos. Ou seja, se eu ando com 5 pessoas que gostam de ler, eu vou ser o sexto. Se eu Sim. convivo com 5 pessoas que gostam de se exercitar, eu vou ser o sexto. Agora, se eu convivo com 5 pessoas que só reclamam, que têm hábitos ruins, nós somos o que fazemos repetidamente. Embora você seja muito novo, seu modelo mental, ele é expandido. Sim. Como você lida com a ansiedade? Como você lida com essa questão de tomada de decisão, decisões difíceis? Meus pais são pastores, então eles lidaram com confusões, com situações muito complicadas durante muito tempo. Seus pais são pastores? São pastores. Uau! Então, eu sempre estive nesse meio. Eu aprendi muito nesse meio. A gente aprende muito na igreja, aprende muito com as pessoas. Então, ali há vários relacionamentos. Então, a partir daquele momento, eu consegui identificar muitas situações e consegui trazer para minha vida pessoal. Então, para mim, nunca foi difícil saber quem iria estar comigo por interesse, ou então se estaria comigo por algo maior. Independente do que seja, eu sempre soube trazer essas pessoas para minha vida pessoal e diferenciar e saber onde colocar cada pessoa. Para mim sempre foi muito tranquilo por conta disso. Eu tenho uma bagagem muito grande com relacionamentos, né? Então, principalmente com os meus pais, eu tenho uma relação muito forte com eles, eu amo estar com eles, eu tenho uma vontade gigantesca de estar com eles a todo momento.
com a minha família no geral. Então, pra mim sempre foi muito tranquilo saber separar cada coisa e aonde cada pessoa precisa estar na minha vida. Isso pra mim sempre foi algo tranquilo. E para as pessoas que estão nos acompanhando, como que elas podem desenvolver esse modelo mental? Eu acredito que quando a pessoa não esteja procurando por nada em ninguém, é muito fácil. Eu não procuro nada em ninguém. Então é fácil eu conseguir diferenciar quem está comigo, quem precisa ir embora. Porque quando a gente procura algo em alguém, a gente vai querer que aquela pessoa esteja com a gente, independente se ela está trazendo algo maligno. Então, quando você busca por algo que te supra, como eu busco em Deus, eu não preciso estar ligado a ninguém. Eu preciso das pessoas comigo para me ajudar, mas eu não preciso delas para viver. Então eu não tenho uma dependência em aprovação, em alguém me trazer uma notícia boa para eu me sentir bem, nada. Eu preciso apenas de Deus. Eu já tenho Ele comigo. Então é muito fácil. Procure isso na sua vida. Você que está me assistindo, procure isso na sua vida. Busque por algo maior, não busque em pessoas. As pessoas te frustram demais. Você já aprendeu com isso, eu tenho certeza que você está me assistindo, já aprendeu com alguém, da família, amigo, independente de quem seja, já aprendeu que as pessoas machucam. Então se busque em Deus. Ele vai fazer algo muito maior. Eu tenho certeza. E é nisso que eu me apego. Eu apenas fico com Deus. Nós sabemos que no mundo teremos aflições. Mas tem de bom ânimo. Pois é. E quando vem o dia mal? Porque o dia mal é bíblico, vem para Sim, todo mundo, com né? certeza. Nós nos alicerçarmos no capacete, na espada, na palavra, que é uma palavra que corta mais do que uma espada de dois gumes. Como lidar com o dia mal quando ele vem? Muito fácil. É o que eu digo, as pessoas às vezes ficam impressionadas comigo com a facilidade que eu tenho para as coisas. Mas a mente e a forma como você lida com ela é muito fácil. Você apenas tem que decifrá-la. Então, pra mim, é muito fácil decifrar, porque é o que eu digo. Eu nunca busco em nada e nem em ninguém. Então, é muito fácil pra mim decidir as coisas corretas, sabe? Então, quando vem um dia mal, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que continuar. Mas como eu continuarei? Mesmo perdendo todos os contratos, né? Mesmo perdendo todos os contatos, eu continuei. Eu continuei, mas eu tive ali um pontapé inicial que é maravilhoso, a oração, o jejum, o propósito, o renunciar, o estar com Deus, o viver para Deus. Quando você tem essa base dentro de você, você continuará, mesmo que o dia mal venha. Ali naquele dia você colocará o seu louvor, você irá encher o ambiente de onde você está de oração, de ânimo, e você conseguirá fazer acontecer, sabe? Então, além disso, vem a parte física. Você pode procurar uma atividade física, você pode, né, se alimentar bem, que isso tudo influencia, não é só a parte espiritual. Então, quando você está ajustado num todo, fica muito mais fácil de você conseguir um escape para isso. Quando vem um dia mal, eu sei muito bem o que eu tenho que fazer. Eu continuarei, pois eu sei que existe alguém maior comigo. É nisso que eu me apego. Você pegou um ponto bem interessante, que é estilo de vida, rotina. Sim. Você passou por algumas transições, né? Até olhar para as coisas de uma outra forma, sobre alimentação, treino. Como que foi essa construção? Pra mim sempre foi algo muito complicado, na verdade, a parte de educação física, de alimentação. Eu sempre fui uma pessoa que sempre amei comer muito, sempre gostei de só ficar assistindo televisão. Porém, houve um momento em que eu precisava fazer atividade física, que quase cheguei numa obesidade, eu era muito pequeno. E mesmo pequeno eu me assustei com aquilo, porque minha mãe me explicou sobre e eu me assustei. Então, a partir daquele momento, eu acho que eu tinha 10 anos de idade, eu comecei a praticar exercício físico, independente de qual seja. Futebol, basquete, independente de qual seja. E hoje eu pratico o CrossFit, que eu amo o CrossFit. O CrossFit, ele te envolve de uma forma muito surpreendente, inclusive. E a partir dali você começa a querer tratar a sua vida num todo. Então, ali eu comecei a ter um acompanhamento com o nutricionista, aí vem o psicólogo, aí vem o fisioterapeuta. E nisso vem uma gama muito forte de bagagem para você e de sustento para você. Então, hoje eu tenho toda uma equipe formada para mim, graças a Deus, que eu consigo conciliar a minha rotina. Há uns 2 meses atrás, eu diria que não, porque foi muito complicado. Foi um boom muito forte que Deus deu e eu não conseguia nem dormir.
tinha semanas que eu dormia 9 horas no total. Uau. E aí vinha a minha coach, a minha personal falando, olha, você precisa cuidar disso. Aí vinha a minha nutricionista, você precisa cuidar disso. Gente, eu não consigo. Ou de repente de Deus chega em dias comuns, né? Uhum. Ele vem em dias comuns. E assim, a partir do momento que eu decidi mudar a minha vida em todas as áreas, tudo começou a caminhar muito forte. Isso é muito, muito grande na minha vida, sabe? O estar alinhado em tudo, o estar equilibrado em tudo. É muito difícil, eu sei que é difícil. Mas você tendo a consciência já é um passo grandioso. A maioria das pessoas não tem consciência disso e às vezes nem querem ter. Nós tivemos um momento intencional, eu e minha sócia afetiva, porque a hora que eu entendi que a pessoa, quando ela tá num relacionamento, é um processo de sociedade, de estilos de vida, de muitos momentos, é melhor estar em paz do que querer ter razão. Então nós firmamos o nosso relacionamento alguns dias atrás. Parabéns. Obrigado. E a lua de mel foi numa corrida. Como assim? Estavam competindo? Não, pelo contrário. Ela é modelo internacional, ela tá para voltar para Nova York. Incrível. E um dos direcionamentos que nós tivemos era, de fato, reconhecer isso diante de Deus e dos homens. Porque às vezes a gente vive nessa fase de ajuntamento, né? E se não tem posicionamento, não tem vínculo. Sim. Só que quando tem vínculo, gera compromisso. E o que eu comecei a perceber? Tem um estudo que eu gosto muito, um livro chamado A Única Coisa. Quando nós anotamos os nossos objetivos num planner, tem que ser escrito porque gera motricidade neural. Sim. Gera uma possibilidade de acerto durante um ano de 40%. Quando você tem alguém para prestar contas, seja um mentor, uma mentora, um psicólogo, alguém que vai te dar credibilidade naquela área, a evolução de resultados sobe até 80%. Nossa. Então, quando nós tínhamos ali faltando uma semana para 2025 chegar, nós criamos um bloco de notas compartilhado e começamos a colocar as metas pessoais, as metas profissionais, a minha entrada no mestrado. Você tem metas para esse ano de 2025? Como você olha para essa estruturação de objetivos? Com certeza. Inclusive, eu também fiz, antes do ano acabar de 2024, eu escrevi ali. Eu acredito muito no escrever porque eu tive uma experiência muito forte, onde eu tive uma dependência muito forte e eu precisava colocar aquilo para fora para eu conseguir sair disso. E foi escrevendo que eu consegui sair. Que eu escrevi tudo que eu sentia, tudo que me fazia mal e joguei fora. A partir daquele dia, eu fiquei bem. Então, eu sempre levo isso para todas as áreas da minha vida. É o que eu faço. Então, eu escrevi, antes do ano de 2024 acabar, todas as minhas metas, tudo que eu pretendia fazer. Levei pro altar, ungi e coloquei como propósito. E aí... Tem alguma delas que você pode dividir com a gente? Inclusive, como eu falei no início do podcast, a internacionalização da Alaska. Isso é algo já encaminhado, não é algo que eu penso. É algo encaminhado. Então, devo ir em maio já. Vou para Nova York. Eu tenho uma reunião com o diretor de marketing da Google. E então, eu acredito que muitas coisas acontecerão. É isso que eu falo. Deus não tem limite. Vou conectar você com a patroa. Deus não tem limites. Deus não tem limites. E veio de uma funcionária minha. Olha isso. Olha, que O bênção. primo dela se mudou para os Estados Unidos. E ele é o diretor de marketing da Google, da Airbnb. Então... A minha vontade esse ano, o meu desejo esse ano, na verdade, é internacionalizar a Alaska. Isso já é algo que já vai acontecer. Quero aproveitar aqui para agradecer as pessoas que acompanham o Papo de Progresso fora do Brasil, são mais de 15 países. Incrível. Quais são os produtos que a Alaska oferece? Que tipo de serviço vocês oferecem, por exemplo, para os nossos espectadores e espectadoras? De que maneira você pode ajudá-los? Porque tem muito modelo, influenciador, atleta, Sim. pessoas de startups. Com certeza. Na área de Alaska Media, a gente consegue fazer toda a parte de captação, edição, fotografia, tudo que é dirigente à área de audiovisual. Então, a gente consegue montar estúdio, a gente consegue criar um podcast, se você quiser. Hoje, eu comprei parte de uma agência, então hoje eu tenho também uma agência, ou seja, uma parte que cuida do Instagram, das redes sociais, faz todo o script, faz o roteiro. Então, a gente consegue dar esse serviço para as pessoas. Na parte da assessoria, a gente consegue colocar as pessoas em televisões, em revistas, jornais. Assessoria de imprensa? Isso aí. A gente consegue trazer toda a parte de publicidade também. Então, é algo... Eu sempre tento trazer algo completão, sabe?
Pra a pessoa não precisar correr para outros lugares. Um 360. Isso aí. A gente faz o 360 nas duas empresas. Como que tá essa adaptação? Rio de Janeiro, São Paulo? Cara, tá um pouco louco. Porque assim que eu chegar amanhã de manhã, eu já tenho 3 eventos para dirigir. 3 em Niterói, 2 em Niterói e 1 no Rio. É algo muito frenético. Você participou de um evento... Tá rolando agora no futebol, 1 contra 1. Tem uma pessoa muito famosa no Rio de Janeiro, um alemãozinho, eu vi uns stories seu. Você fez alguma coisa com ele? Não lembro. O futebol agora ele tem eventos que tem o goleiro, né? Os 2 goleiros e 1 contra 1. É muito famoso. Sério? É. Depois você me fala. Sim, eu acho que eu olhei e falei, poxa, isso tá crescendo muito no Rio. De cobrir esses eventos, sabe? Ah, sim, com certeza. É isso que eu falo. Nós cobrimos vários tipos de evento, vários tipos de marca, vários tipos de denominações. A gente não fica embutido apenas em eventos, né? A gente fica na parte de publicidade. A gente adora a parte comercial também, de produzir um comercial para uma empresa grande, para passar nas redes sociais, na televisão, enfim. Então a gente abraça um todo. Dependendo da sua proposta, a gente atua e faz, sem problema algum. Muito bom. Gente, o papo tá bom, tá gostoso. Já gostaria de agradecer a você que nos acompanha nesses momentos intencionais. Você comentou sobre a influência da espiritualidade na sua vida. Sim. Você tem uma rotina específica para o seu momento de transcender, seu momento de se conectar? Como que você alinha isso na sua agenda? Os meus pais, eles fizeram uma regra desde sempre, desde quando eu era pequeno. Orar pelo menos 1 hora por dia. Então o louvor ele já é da minha rotina. Eu sou do louvor, eu ouço louvor a hora que eu quero e todo momento. Mas eu tento sempre tirar 1 hora, pelo menos, para orar. Para colocar as minhas metas, para colocar os meus desejos, as minhas fraquezas, as minhas vulnerabilidades, tentar entender o que o Senhor quer naquele momento, agradecer, porque as pessoas querem muito só pedir, né? Vamos agradecer. Agradecer pelo que você já tem e pelo que Ele fará. Então, eu tento sempre tirar essa 1 hora de oração, porque a oração ela tem um poder muito forte. E eu adoro isso. Geralmente você ora pela manhã, pelo... Não, oro por tudo. Não, mas tem um horário específico que pela você... manhã? Depende muito, porque a minha rotina ela é muito frenética. Então, eu tento encaixar no momento onde eu consigo. Então, é de manhã, ou de tarde, ou à noite. Eu sempre tento fazer. Tem que ser feito. Não depende do momento. Sim. Você tem que fazer. É isso. Tem que ser feito. Disciplina, né? Total. Você comentou que tem um versículo que arde no coração especial, né? Sim. João 16:33. Isso. Qual que é e por quê? João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tem um porquê? Será que tem? Acho que o porquê ele já está dentro do nosso coração. Ele venceu o mundo. Ele venceu. A gente não consegue vencer nada sem ele. Então isso para mim já basta. Qualquer tipo de ansiedade, depressão, tudo aquilo que possa vir, né? Que não vem dele, que eu digo assim. Mas eu adoro estar dependente de Deus. Eu adoro estar dependente daquele que me deu a vida, aquele que me deu um propósito, sabe? Então, obviamente, quando algo acontece, a gente procura por profissionais. É maravilhoso e é necessário, tá? É necessário você procurar um profissional, independente do problema que você esteja passando. Mas só de ter essa palavra que ele venceu o mundo é tudo aquilo que nos afasta dele, sabe? Então, quando ele diz, eu venci ele, você também vai vencer. Fica tranquilo. Se você estiver comigo e eu estiver em você, você vai vencer também. Então, apenas relaxe e curta a vista, né? Como falam geralmente quando o pessoal está no espaço e vendo o mundo lá de cima, eles falam apenas curta a vista. E é isso que eu estou fazendo. Eu estou curtindo a vista que Deus está me proporcionando no meio onde eu estou. Eu acho interessante esse ponto que você comentou sobre uma rede de apoio. Uhum. O ano passado eu fui surpreendido assim gigantescamente. Tenho 40 anos. E eu tenho aprendido que não é óbvio. A fé ela não é óbvia. A maneira de Deus fazer é bem intencional. Ele é multiverso. O nosso coração, nós podemos ter planos, ter desejos, mas a palavra final vem sempre dele. Sim. E eu fui convidado para participar numa coautoria sobre paternidade. São mais de 30 pais. Só que eu sou filho de mãe solo. E eles queriam que eu escrevesse sobre como que é
uma cosmovisão de um filho de mãe solo, como se desenvolve. E o meu capítulo chama Na Falta de Referência Seja. Porque muitas vezes nós podemos, na falta de referência, ser. O Brasil ele tem muitas desigualdades, nem todo mundo tem uma estrutura, principalmente familiar, para trazer princípios, trazer norteadores. Nós sabemos que quando a criança ela é ensinada no caminho que deve andar, por mais que ela se desvie, ela volta. Sim. Tem um livro da autora Oprah, né, da entrevistadora, que ela fala exatamente sobre isso. Que o tema desse livro, o título desse livro é Talvez Você Deva Conversar com Alguém. Que ela declara que o que acontece com a criança até os 3 anos de idade vai ser um preditor neurológico para o resto da vida. A Oprah ela sofria alguns abusos emocionais pelas experiências que ela teve de vida. E ela, rica, uma pessoa bem-sucedida, cristã, poucas pessoas sabem, mas a estrutura dela foi no evangelho, no início da vida dela. Só que por ela sofrer muitas coisas na fase da primeira infância, segunda infância, ela tinha traumas. E ela conta que o início é bem desafiador. E nesse livro sobre paternidade, eu fiz um estudo sobre a importância de uma rede de apoio. Tem um estudo realizado que se a pessoa ela não tem uma rede de apoio, ela se isola, é tão prejudicial quanto isso tem no PubMed, que ela desenvolva tabagismo, obesidade, e isso gera depressão. Porque nós vivemos numa geração que tem a praticidade de pedir a comida, de se conectar, buscar as conexões muito vazias. Nós estamos chegando ao fim desse episódio tão interessante. Falamos de empreendedorismo, Sim. Falamos de disciplina. Qual é a mensagem que você deixaria para o jovem, para o empreendedor, para a empreendedora que está escutando esse episódio? Se agarre e acredite no seu propósito. Eu amo essa palavra. O propósito, ele move o ser humano. Ele move. Pode ter certeza. O propósito, ele vem com um resultado. E todos nós queremos um resultado. Mas o propósito, ele é muito maior do que qualquer outro sentimento, característica, qualquer tipo de ambição, né? Então, foque no seu propósito. Não deixe as pessoas falarem nada contrário àquilo que você acredita. É sério, não deixe. E não deixe com que elas façam você de marionete. Seja você um grande fazedor de oportunidades. Crie as suas oportunidades e agarre elas com toda a sabedoria que há nessa mesa e nesse estúdio. Isso é real. Agarre a sua oportunidade e viva o seu propósito. É isso. Uma grande honra ter me conectado contigo. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Para nós finalizarmos, para você, o que é um bom papo de progresso? Um papo de progresso é quando aquele que está assistindo consegue extrair aquilo que é de melhor e consegue embutir na sua vida e na sua rotina. Então, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão nos ouvindo no Spotify, tenho certeza que eles conseguiram extrair tudo que é benigno e tudo que foi falado para a vida deles. Eu acredito muito nisso. Tudo que é falado direcionamente, às vezes, para uma pessoa que precisa, ela vai recolher aquilo e ela irá propagar mais. Então, eu acredito que esse papo é um papo de progresso, independente de quem esteja assistindo, porque quem está assistindo e quem está ouvindo irá alcançar também outras pessoas com o falar delas sobre este lugar. Muito bom, muito bom. Obrigado, viu? Foi um Uma prazer. grande honra. Vou deixar para você uma mensagem de progresso especial. As pessoas que chegaram onde estão, começaram de onde estavam. Valorize os pequenos começos. Mudanças estruturais são gradativas. Afinal, o nosso progresso é para benefício de muitos. Até mais, valeu! Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.